Olá, tudo bem? Satisfação recebê-los aqui no Maestros da Bola. Você que nos acompanha na TV Câmara Fortaleza, toda quarta-feira, às 18h30, aqui, um episódio novo, tá? E hoje a gente vai bater um papo diferente. Vai ser algo não com convidados, mas com temas. E aí, claro, eu tenho as pessoas especiais para a gente compartilhar o melhor do esporte. Hoje, a resenha vai ser sobre o campeonato, na verdade, o futebol cearense, tá? A gente vai abordar Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Iguatu, sobre essa metade da temporada de 2024 e, claro, fazer uma perspectiva daquilo que a gente espera para o restante da temporada. E para chegar conosco, para bater um papo com a gente, compondo a mesa, eu tenho Bruno Balacó e Cristine Martins. Satisfação recebê-los aqui. Começar por ela, a voz feminina dos esportes. Fala, Cristine, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, uma satisfação enorme reencontrar grandes amigos de momentos diferentes da caminhada. Verdade. Mas continuam sendo grandes amigos e é assim que a gente percebe, né? O tempo vai passando. Eu fico feliz de estar ao lado de vocês hoje para falar de futebol cearense, que é sempre muito bom. 2016, 2017, resenha na internet, Isso. A gente se conheceu, ela fez parte, a Cristine fez resenha com elas ainda, não foi? Fiz. Você chegou a fazer? Fiz. Era um dia na semana. Numa quinta-feira que o Resenha de Artilheiro abria só para as meninas. Era isso mesmo. E comecei com vocês, né, no Resenha. Eu fui para uma entrevista sobre um trabalho que fiz com o futebol feminino, menina olímpica. Isso. Ainda para a faculdade, TCC, terminando a faculdade, né, o trabalho de conclusão de curso. E depois de uma entrevista lá, vocês me convidaram para fazer parte do time e tô por aí até hoje, sigo na caminhada. Mas não imaginava que esse seria o caminho e através do Resenha de Artilheiro comecei. Sensacional. Hoje está na Assunção. Rádio Assunção, AM 620. Show de bola. E Balacó dispensa o comentário, mas né, dispensa a apresentação, já está com a gente aqui sempre, mas também é um cara jornalista de qualidade, competente pra caramba e está sempre aí nas mídias sociais, abrilhantando a crônica esportiva cearense. É uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Valeu, JP, bom demais estar aqui. E hoje, relembrando aqui um quarteto, né, que já esteve reunido em tantas vezes em discussões, né, no rádio, na TV, e está ao lado aqui de pessoas queridas. O Maurício é uma pessoa que eu tenho uma estima mais alta possível, porque chegou ao Grupo Cidade através da nossa indicação, juntamente com o Demetrios na época, e a Cristine também é uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo, é a voz feminina dos esportes, é um dos slogans mais bacanas que a gente tem, e é um dos grandes nomes da nossa crônica esportiva cearense no geral, e entre as mulheres de forma especial, ela ao lado ali da Josi Freitas, ao lado ali da nossa querida Gisele Corrêa, da Joyce Maciel, da Paula Barroso e tantos outros nomes, a brilhanta, inclusive é uma cronista premiada, já que em 2023 ela ganhou a votação lá de melhor cronista esportiva feminina no prêmio da PCD. Quem tem um troféu, o mesmo troféu, digamos assim, em termos de estética, que o Messi, que a Marta tem, ela também tem. Ela tem uma bola de ouro, menorzinha, né? É simbólica, mas é uma bola de ouro como melhor cronista feminina do Ceará. Show de bola. Meu parceiro Maurício Holanda Filho, mais uma vez com a gente também, cara. Bom dia, Quintela, Cristine, Balacó. Eu não tinha nem roupa para vir para esse encontro. Tentei alugar um smoke, mas de última hora ficou difícil, né? Sempre um prazer a gente estar aqui no Maestro da Bola, com esse pessoal maravilhoso aí, com esses parceiros, né, que a gente tem dentro da mídia esportiva, para falar hoje numa temática um pouquinho mais diferente, não uma entrevista, mas um debate, né? Muita coisa para a gente falar. O nosso futebol cearense, alguns times muito bem, fazendo história, como é o caso do Fortaleza, outros na batalha. E, infelizmente, a gente tem que falar também do momento negativo de alguns deles, que no caso é o Ferroviário Atlético Clube, decepcionando depois de ter sido campeão brasileiro da Série D, né? A gente esperava que o ano do Ferroviário terminasse de uma forma melhor, mas, infelizmente, o Ferroviário não se planejou para uma Série C tão competitiva. E, em relação ao Fortaleza, mais uma vez, nas mãos do seu maior treinador da sua história, Vojvoda, né? Fazendo história, rompendo barreiras e tá aí, vivo, totalmente vivo na briga pelo título brasileiro da Série A. Algo que seria totalmente impensável alguns anos atrás. E a gente vai debater um pouco a respeito disso. Bora começar, Balacó? Bora. Falando logo sobre o Fortaleza. Será que o Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza?
Com certeza absoluta, sim. Havia um debate até pouco tempo em relação a Moésio Gomes, Rogério Ceni, mas não só em números, mas em campanhas e também títulos. O Vojvoda ele já é o maior da história do Fortaleza, né? São 4 títulos de peso. Há ainda outro peso sobre ele, que é as campanhas, né? Levou o Fortaleza para uma final de Sul-Americana, Fortaleza campeão, hegemonia da Copa do Nordeste, hegemonia do Campeonato Cearense com 5 títulos, uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro em 2021 com o 4º lugar e que esse ano pode superar, o que vai colocar o Vojvoda num patamar ainda maior, não só mais do futebol cearense, como também nordestino. E olhe lá, entre os grandes treinadores nacionais nessa década, nesse recorte do século XXI, o que o Vojvoda tem feito pelo Fortaleza tem sido notável e é um trabalho longevo, de mais de 3 anos, e a gente sabe que se depender da atual diretoria, encabeçada pelo Marcelo Paes, do Alex Santiago e do próprio Vojvoda, esse trabalho tem tudo para permanecer por muitos e muitos anos. Vamos lá, chegamos na metade da competição para o Fortaleza, que hoje é o 2º colocado. Claro que esse bate-papo vai para a semana que vem, mês que vem, mas hoje, nesse momento, o Fortaleza é o 2º colocado na competição, atrás apenas do Botafogo, com um detalhe: o Fortaleza tem um jogo a menos ainda. Um jogo a menos, sim. 43 pontos Botafogo, né? do que o Botafogo. 43 pontos tem o Botafogo, 42 tem o Fortaleza, e o Fortaleza com um jogo a menos. Fortaleza é o líder da competição por aproveitamento. É o que tem o melhor aproveitamento entre os 20 times da Série A. E o Flamengo é o 3º colocado também com jogo a menos, e o Palmeiras é o 4º. Olha o grupo que o Fortaleza se encontra hoje. Olha a maneira que o Fortaleza se apresenta para o cenário nacional, né, Cristine? Fala pra gente aí como é que você vê esse momento do Tricolor de Aço. É verdade, JP. E como o Maurício falou no começo, algo que ninguém pensava. Qual era o maluco há 5 anos para falar que o Fortaleza ia conseguir fazer tudo que vem fazendo nesses últimos anos? Mas eu entendo que o trabalho bem feito ele precisa ser recompensado, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente observa um trabalho muito organizado desse Fortaleza. O Marcelo Paes que vem trabalhando e vem construindo. Não é um clube, não é um momento que a gente já viu Vitória, Sport, Bahia e outros passarem. A gente observa que no Fortaleza tem consistência. Todo ano parece que tem uma novidade. A gente pensa assim, não, chegou a final de uma competição internacional, daí tá tudo bem, não vai acontecer mais nada. Mas não. Vem um Fortaleza e surpreende a gente mais uma vez. Vem um Fortaleza e mostra que quando você consegue planejar, dá tudo certo. E eu observo que, nesse momento, se a gente... Talvez não a gente, porque nós conhecemos esse trabalho de perto. Mas se a mídia ou a imprensa, de uma forma geral, brasileira, fechasse os olhos, ia sim ver o 2º colocado com o começo de turno, de 2º turno, como possível campeão. Mas quando a gente vê o Fortaleza ali, fica com aquele receio. Nossa, tem Botafogo, tem Flamengo, tem Palmeiras, parece que é o patinho feio. Mas não é. Não é mais. Se algum dia foi... Hoje eu já vejo que essa consistência de trabalho traz uma segurança para o torcedor entender que pode muito além do que só sonhar. A gente destaca também esse trabalho do Fortaleza, que é uma equipe que, claro, os holofotes estão sobre, mas o técnico não sai, Sim. Mas o goleiro não sai. É óbvio que algumas peças ele vende, mas não vende de qualquer jeito. Vende e vende bem. Caio Alexandre. Me lembre aí, quem mais que ele vendeu recentemente? Ederson. O Ederson. Hoje joga a final da Supercopa Europeia pela Atalanta. Moisés que saiu e voltou, né? Moisés que saiu bem. O Moisés. Mas assim, embora tenha muita procura, né? Como é que a gente chama, rapaz? Muito assédio. Ele não vende os atletas, ele mantém uma espinha dorsal, ele mantém a estrutura, mantém uma base, e acho que isso também resulta nesse sucesso. Sim. Você manter a sua estrutura e fazer com que os caras queiram estar aqui. Alguns atletas recusando, sei lá, Boca Júnior, recusando São Paulo, recusando Palmeiras para estar no Fortaleza. Eu acho que isso também é um ponto desse sucesso do Fortaleza, né, Maurício? Com absoluta certeza. Fortaleza é uma realidade. O Fortaleza, diferentemente dos nossos times cearenses que já fizeram grandes campanhas, como, por exemplo, o Ceará de 1994, Sim. Passou a final, acabou tudo.
do zero. Fora o Fortaleza, que já chegou longe em Copa do Brasil. A realidade é outra. O Fortaleza montou um alicerce para ficar nesse nível de futebol durante muitos anos. E aqueles que não acompanharem o ritmo do Fortaleza de organização ficaram para trás. Pode ser Botafogo, pode ser Flamengo, pode ser Palmeiras, pode ser quem for. A gente está falando dos 2 maiores times da América do Sul nos últimos 5, 6 anos. Flamengo e Palmeiras dominam o continente de uma forma drástica. Praticamente é Flamengo e Palmeiras que ganham tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eles se alternam nesses títulos. E hoje o Fortaleza chega nesse rol para brigar de igual para igual. E a gente está falando de um campeonato que até pelas escolhas do Vojvoda também o Fortaleza deixou alguns pontos no caminho que não deveria ter deixado. Olhou para certas partidas de uma maneira que não deveria ter mudado tanto o time, não deveria ter poupado naquele momento, porque o campeonato de pontos corridos, por mais que a gente esteja na 21ª edição, começou em 2003, né? E parece que é tudo muito novo. Os nossos times aqui do Brasil, eu falo no geral, ainda não entenderam que os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da última rodada. E isso aqui é uma coisa que o europeu já está mais habituado de entender isso. Já começa o campeonato da forma mais efetiva possível. Até porque você pegar um campeonato europeu tipo espanhol, por exemplo, os 3 pontos que o Barcelona perder na primeira rodada faz total diferença, porque ele vai passar o campeonato todo correndo atrás de um Real Madrid. E aqui no Brasil estava se encaminhando para acontecer isso, essa bipolaridade entre Flamengo e Palmeiras. E o Fortaleza, com trabalho, com base, com alicerce, com estrutura, chega para entrar nesse rol. Que, por exemplo, nem o Atlético Mineiro conseguiu. Tem muito investimento, tem um belo estádio, tem uma torcida maravilhosa, mas você vê que quando roda, ele sempre fica pelo caminho, e sempre fica entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E o Fortaleza está chegando para entrar nesse rol. O Bahia também vem forte também, porque tem investimento e está formando uma base de futebol, mas isso o Fortaleza já tem, muito devido à sua comissão técnica, principalmente através do seu treinador Vojvoda, e do Marcelo Paes, que é o grande mentor intelectual de todo esse projeto. Maurício, sabe o que eu acho interessante? É incrível como o Fortaleza ele quebrou esse paradigma de time nordestino na elite do Campeonato Brasileiro, né? A gente vê no século XXI, não só agora, mas no século XXI, times como o Sport, o Bahia, o próprio Ceará, chegando na Série A e com aquele drama de sempre lutar contra o rebaixamento. O que esse time vai projetar no campeonato? Lutar contra o rebaixamento. O Fortaleza quebrou isso, porque já são 6 participações seguidas na Série A, e esse ano já está muito claro que a permanência está assegurada. Sim. Com praticamente um turno de vantagem, tem 17 jogos pela frente, e agora a luta é apenas por Libertadores. Não dá para falar mais nem em Sul-Americano. O Fortaleza ele vai brigar lá entre as primeiras posições. Pela vaga direta, né? Pode até não ser o campeão, mas com grandes chances de disputar de novo a Libertadores, né? Seriam o quê? 3 participações nos últimos 4 anos. Uma campanha realmente histórica, um time que veio para ficar. E um projeto que, como você bem disse, está solidificado na Série A. O projeto daqui para frente é esse: buscar títulos e, de fato, grandes feitos nacionais. Já conseguiu um, que foi ser finalista da Sul-Americana. Agora está faltando o título de peso. Quem sabe a própria Sul-Americana, próximo ano na Copa do Brasil, e por que não sonhar com o título brasileiro? Aí, de forma equilibrada, Balacó, queria te ouvir. É possível, de fato, de verdade, sendo muito honesto, o Fortaleza ser, esse ano ainda, campeão brasileiro? Porque, assim, futuramente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu vejo que isso está se desenhando, tá? Essa conquista vai chegar, claro, se a evolução permanecer e essa gestão continuar com essa eficiência. Mas, olhando para 2024, assim, sendo muito honesto, você acha que é possível o Fortaleza ser campeão? É possível, mas assim, tem um detalhe que eu acho sempre interessante destacar. O elenco do Fortaleza, comparado, por exemplo, ao de Botafogo, Flamengo e Palmeiras, ele não está assim equiparado. É claro que são times que têm um elenco muito mais qualificado, de peso, de tarimba, mas o que falta talvez nessa questão da tarimba, da grife aos jogadores, o Fortaleza tem em relação à entrega. Uhum. A entrega dos jogadores com o elenco que ele possui hoje talvez o mesmo nível de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo. Então isso é que torna o Fortaleza um time competitivo. Por mais que ele não tenha os jogadores mais brilhantes, mas são jogadores que têm um retorno técnico
muito impressionante, que entenderam a forma de jogar do Vojvoda e que entregam dentro de campo aquilo que o time precisa, que é, de fato, ser um time muito forte e agressivo dentro de casa, onde ele está imbatível esse ano, e fora de casa também já conseguiu surpreender as principais equipes do Brasil. Por tudo isso, eu acho que o Fortaleza ele tem uma mistura boa aí, que dá sim motivos para o torcedor sonhar e ter muito otimismo nessa reta final, sabendo que ele tem um elenco que está nas mãos do treinador e que cada jogador sabe o que precisa fazer para dar o retorno em campo. A gente fala que... Eu falava muito isso, né? Até falei isso na segunda-feira na TV, que eu dizia, poxa, o Fortaleza só tem algo que pesa contra... O que pesa contra, na verdade, é o elenco que não tem em relação aos outros times. Mas quando você para analisar, o Fortaleza só não no gol. O Santos não teve a oportunidade, embora seja um grande goleiro. O João Ricardo foi absoluto até aqui. Mas, por exemplo, nas últimas 5 partidas, 5 vitórias do Fortaleza, o Fortaleza utilizou os 4 zagueiros, os 4 laterais, 8 meias e 8 atacantes. Quer dizer, eu estou revendo a minha tese de que não tem elenco, cara, porque tá utilizando todo mundo, foram 25 atletas utilizados nos últimos 5 jogos, e quem entra tem dado conta do recado, com exceção de um que eu sempre falava aqui, que eu me decepcionei, mas achava que queria jogar muito, que era o Dudu, que por sinal acabou de fechar com o Criciúma e chegou o Mancuso, né, lateral direito, para substituí-lo. Eu acho que essa frase não tem elenco é forte. Eu acho que a frase deveria ser formulada da seguinte forma: não tem o elenco que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Botafogo pode ter, que o Atlético tem. Elenco Fortaleza tem. Concordo. Fortaleza tem o maior elenco da história do futebol nordestino. De longe. E é um elenco qualificado, é isso, né? Pronto. Um elenco que, por exemplo... Eu dizia que não, mas eu tô vendo que sim. É um elenco que, por exemplo, perde os 2 principais jogadores do time no mesma partida e consegue manter o nível de futebol. Kaiser volta a jogar, exatamente, por exemplo. Breno Breno Lopes. Breno Lopes é a grande aposta do Fortaleza que deu certo. Outro que, para mim, nas próximas temporadas vai estourar a nível Ederson, a nível Caio Alexandre, é o Matheus Rossetto. Esse cara chegou sem nenhum ritmo de jogo. Joga muito. E ele tem, aos poucos, mudado a realidade do meio campo do Fortaleza. Tanto que você vê que nas partidas hoje o Hércules não joga. Que pra mim joga demais também. Joga demais também o Hércules. Só pra gente fechar Fortaleza, nós temos aí essas gratas surpresas. E eu acho que o Hércules, pra mim, joga demais, merece muito. E voltou depois da contusão, jogando muito ainda. Mas eu queria destacar o Kevin, cara, um menino venezuelano, chegou, não é titular, né? Até porque o Fortaleza, a estrutura que o Vojvoda utiliza é diferente, mas joga pra caramba, jogou Copa América. Que massa a gente vê uma revelação dessa, totalmente fora da caixa. Ele encontrou fora daqui, ele veio de fora, veio pra base do Fortaleza, arrebentou na copinha e agora tá no time titular não, né? Profissional do Fortaleza. Mas assim, que massa a gente ver uma revelação como essa, no caso o Kevin Andrade. E qual é o time titular do Fortaleza, né? Boa. E é interessante também, eu discordaria, sabe, JP, de você em relação a não ter elenco também. Achei interessante essa sua explicação, porque quando a gente observa banco, Fortaleza tem um banco, sabe? Faz modificações e hoje não cai o rendimento. Acho que aprendeu, principalmente naquele ano em que esteve bem foi na Libertadores, não é? E era lanterna do Campeonato Brasileiro. Sim. Foram 19 rodadas na zona, 14 na lanterna, e aquilo ali foi aprendizado, porque hoje é um exemplo para todo mundo. Quem está na zona de rebaixamento vai olhar aquela campanha do Fortaleza que foi espetacular. Então, esses aprendizados hoje fazem com que a gente tenha essa visão de que você olha para um banco, muitas vezes vai ter Pikachu no banco, jogador que já foi importantíssimo, hoje não tem aquele mesmo protagonismo, mas segue sendo muito importante. A gente vai ver até o Pochettino no banco também, Lucero no banco, e o Vojvoda trazendo algumas explicações. Olha, vocês não sabem necessariamente o que está acontecendo por aqui, eu sei, e o Fortaleza por ali, vencendo, conquistando e mostrando estabilidade. Eu vejo que todo esse crescimento e todo esse aprendizado hoje, claro que está sendo refletido em campo. E o Kevin é desse tipo de momento, não só
de forma específica, mas o Vojvoda também foi assim, né? Chegou do nada, quem conhecia, ninguém apostava, seria só mais um desconhecido que passaria. E está aí o trabalho. Verdade. E acaba despertando de muita gente esse interesse. O que o Fortaleza está fazendo de diferente. E isso é o que está fazendo diferente, olhando para o lado que ninguém olha e está dando certo. Eu gostaria de ver mais Kevin em campo, porque é um futebol que é muito atrativo, é um menino muito ousado, que tem personalidade. A gente vê o que ele fez contra o Boca Juniors, né? Entrou, fez o gol, fez com que o Fortaleza tivesse também uma marca muito forte, porque não perdeu para um dos melhores times, os mais tradicionais sul-americanos nos últimos tempos, ou talvez na história, e tudo isso construído dessa forma, olhar para onde ninguém olha e colher aquele fruto que ninguém colhe. Interessante falar do Kevin, que é um jogador que foi uma baita descoberta do departamento do Fortaleza, da parte de futebol, de próprio Cifec, porque ele veio para a base, né? Sim. Ele veio para a base, foi uma contratação que veio do Deportivo La Guaira, lá da Venezuela, um time que, embora até o próprio Ceará tenha enfrentado recentemente, mas bastante desconhecido, foi pinçado para cá, chegou na base, se profissionalizou no Fortaleza e já deu retorno técnico, inclusive elevando o Fortaleza. Foi o primeiro jogador da história do futebol cearense, que jogando futebol cearense foi convocado aí para uma seleção nacional. Ainda não foi da seleção brasileira, mas ele como venezuelano. Kusevich depois foi na sequência, né, disputar pelo Chile na Copa América, embora não tenha tido destaque. O Kevin foi com um pouco mais de tarimba, digamos, para lá. Mas é um jovem que chegou e já encantou o torcedor com o seu estilo de jogo. E é uma excelente válvula de escape quando a gente pensa, por exemplo, um segundo tempo, na transição rápida que só o Fortaleza sabe fazer. Porque eu não consigo ver um outro time no Brasil que tenha tanta qualidade para jogar no contra-ataque. Mas não é aquele time que se fecha e sai para o contra-ataque, mas o time que sabe a hora certa de atacar e surpreender o adversário. Essa, para mim, é uma das marcas desse time do Vojvoda e que tem feito tanto sucesso nessa temporada. E passa muito pelo Kevin mesmo, como você está falando, né? Ele tem umas invertidas de bola, ele tem uma saída e rápida, dispara, né? Não só, ele passa e corre para poder receber a bola. Né? O gol do Boca Juniors foi um gol de almanaque, em todos os aspectos. Da forma como ele recebe a bola, domina, toca e passa e vai finalizar na frente. E só outro ponto importante, nesse Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o time que menos perde, né? 3 derrotas. Perdeu para Cuiabá, Vasco e Bahia. Adversários que poderia ter visto outra situação. Contra todos do G6, né? O desempenho é espetacular. Né? São 4 vitórias e um empate. Só não venceu o Botafogo até agora, né? Mas os outros times todos, o próprio Palmeiras e o Flamengo, que a gente fala tanto que são as potências do futebol sul-americano e que dominam o Brasileirão e as competições internacionais, está aí São Paulo, nos últimos Cruzeiro. anos com muita dificuldade. Beleza, cara. Bora falar de Ceará agora. Fortaleza, acho que a gente passou a limpo, bacana aqui. Foi muito legal. Ceará, em compensação, Ceará continua na Série B. Já esta temporada, falando de 24 ainda, já está no seu segundo treinador. A gente percebeu uma evolução com a chegada do Léo Condé, o cara que entende muito, o cara que consegue extrair do atleta algo a mais, por assim dizer. Infelizmente, ele passou por uma cirurgia. Anderson Batatais está no comando técnico à beira do gramado. Mas, e aí, Maurício? Ceará nessa Série B, qual a expectativa? O que é que o torcedor pode esperar? Porque nesse momento o Ceará acho que é sexto ou é quinto, né? Ah, não, perdeu, né? Perdeu e assim, perdeu a oportunidade, inclusive, de colar no G4. Ele não entraria no G4 nem com a vitória, mas ele ficaria ali quinto, né? E permitiu que o Goiás encostasse nele, né? É o sétimo colocado com aquela velha quantos derrota pontos? de 20? Com 29. Derrota de 6 pontos, né? Derrota de 6 pontos. Caraca, e aí? 29 Qual é a expectativa? Cara, todo mundo aqui assistiu Caverna do Dragão na infância, né? Sim. O Ceará parece que tá na Caverna do Dragão. Parece que ele não consegue Meu Deus. sair de 2023. Quem seria o mestre dos magos? Nossa, vamos fazer esse exercício, viu? Que vale a pena, viu? E é impressionante como o Ceará não consegue ter essa tão famosa sequência de vitórias que coloca no G4. Vai virar pra quem meme, não acho lembra aí. daquela situação do primeiro turno, o Ceará com tudo para ir para a liderança, dormir na liderança. Aí ele perde pro Vila Nova, que era lanterna. Sim. E depois perde pro Brusque, que era o lanterna que o Vila Nova ultrapassou. É surreal. O Ceará não consegue ter essa sequência. E no momento em que o time começa a se encaixar, infelizmente, por uma questão médica, perde por algumas partidas o seu treinador. Ah, mas o Anderson tá lá e ele tem contato com o Anderson. Não é a mesma coisa. Não é. Não é o mesmo time. Não é a mesma...
disponibilidade de você estar à beira do campo ali para modificar, para olhar no olho do atleta e dizer o que precisa ser feito. Ele tem essa capacidade. O Condé chegou e em 3 jogos conhecia mais o time do que o Mancini, que montou o time. Sem nenhuma demérito ao trabalho do Mancini. Condé conseguiu tirar de alguns jogadores o que o Mancini não conseguiu. Conseguiu recuperar, por exemplo, Lucas Mugni, que era um jogador que estava totalmente marginalizado na cabeça do torcedor. Então, perde o treinador nesse momento e começa a se complicar mais uma vez dentro da competição, porque tanto perde pontos como dá vida a adversários que possam incomodar, encostar no Ceará. Porque por mais que um Goiás desse não tenha feito um grande campeonato, como o Ceará também não fez, verdade tenha sido dita. O Goiás estava com 25, chegou a 28 fora agora. Da briga e agora está na briga. Custou. É isso que o Ceará não pode permitir. O Ceará não é um time letal. Mas sabe por que isso acontece? Porque o Ceará não tem o que a gente falou aqui do arquirrival. Uma base. O Ceará não tem uma estrutura. E muito do que acontece no campo, e muito do Ceará tá tendo essa dificuldade nas últimas temporadas, é por conta do que acontece fora dele. Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. O Ceará paga por isso. E vai pagar durante algumas temporadas. Infelizmente. Pois eu queria até pautar isso também, certo? Balacó, isso interfere diretamente dentro de campo, o que acontece nos bastidores, o que acontece com os diretores, por exemplo. O Ceará foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião, sim. Mas respeito quem pensa diferente, no jogo contra o Goiás. Acho que é indiscutível. Mas quem é que mostrou a cara? Não foi o presidente. O diretor de futebol, foi né? O Haroldo pretenso Martins. Até sucessor do João Paulo Silva, né? Então, que assim, é o Haroldo Martins. Mas eu acho que esse pulso, que essa de mostrar a cara, essa de aparecer também nos momentos difíceis, precisa ser melhor executado no Ceará, para que o grupo tenha confiança. Como é que o meu presidente não mostra a cara? E assim, conheço João Paulo Silva, é um cara bacana, gosto demais, porém, na minha visão, nesse momento ele está agindo de forma errônea. Eu sei que já avisou que não quer continuar, que não deseja permanecer como presidente, enfim. Atrapalha diretamente, cara, esses bastidores para dentro de campo? Atrapalha. Inclusive, eu queria até dar um testemunho, já que você falou do Marcelo Paes. Tem um curso do IFCE que eu fiz online sobre gestão de clubes de futebol e que um desses mediadores, professores, é o Marcelo Paes. E ele fala isso, quando ele fala das competências do dirigente, ele fala que é sempre ele dá as caras no momento de tensão. Boa. E você vê o Fortaleza em todos os momentos de instabilidade dos últimos anos, que foram alguns, né? Os momentos de pressão do Rogério Ceni, que pediam para ele sair, e o Marcelo Paes segurou juntamente com a diretoria. Ano passado também o Vojvoda, com o time na zona do rebaixamento, lanterna, segurou, e em tantas outras situações. Sim. Em todos esses momentos a diretoria ela se pronunciou, ela nunca se esquivou. O Marcelo Paes acabou sendo uma figura muito midiática nos últimos anos. Ele está sempre nas redes sociais, movimentando em vídeos lá no Instagram dele e no do Fortaleza, assim como do YouTube. Então, assim, o que talvez sobre ao Fortaleza, que deveria ser servido de exemplo para todos, não só para o futebol cearense, mas nacional. Equipes como o Corinthians, por exemplo, que está vivendo uma turbulência fora de campo e raramente você vê o seu presidente lá chegar a público, esclarecer a situação, tentando, inclusive... convencer o mercado de que ainda vale a pena investir naquele clube, inclusive jogadores, porque muitas vezes um atleta ele pode até recusar uma proposta de um time como o Corinthians, tendo em vista a situação bagunçada que está por lá. Então isso falta muito ao Ceará, né? Esse braço firme ali, digamos assim, e de pulso de dar as caras ali do João Paulo Silva. Tanto que é um presidente que, apesar de fazer um trabalho, uma boa gestão, acho que no geral é uma boa gestão, inclusive com resultados, né? Campeão cearense esse ano, Copa do Nordeste ano passado, mas que comete pecados de fato capitais. E um deles é justamente essa falta dessa relação com o torcedor, né? Tem que ter essa sinergia, que no caso do Fortaleza, o Marcelo Paes conquistou, e o João Paulo Silva até aqui não foi essa pessoa que se mostrou com a cara limpa nos momentos de dificuldade. Falta isso a ele e isso interfere muito. Então é inevitável que uma turbulência fora de campo ela não tenha reflexo nos bastidores. Um dos grandes ditados que eu acredito no futebol é de que futebol não é só nas 4 linhas, né? Você tem que olhar o contexto
como um todo, né? A economia do clube, a parte social, o lado familiar dos atletas, a torcida, a relação com torcida, finanças, patrimônio. Eu acho que tudo isso engloba e reflete nos resultados em campo. Quando tudo isso está de forma harmônica, é claro que as coisas estão bem, salários em dia e tudo mais. Agora, quando algum desses fatores está desequilibrado, os resultados em campo realmente interferem. E assim, a gente tem uma cultura de achar que futebol, muitas vezes, o time, quando está em má fase, é o salário atrasado. Mas eu acho que tem toda uma conjuntura. E no caso do Ceará, essa instabilidade política que envolve não só o presidente, aqui não pode centralizar só nele, claro, mas toda uma gestão ali do clube, ela interfere. Até porque você vê, por exemplo, votações no conselho lá que terminam em confusão, em briga de torcida, em sócio vota, sócio não vota. E acho que tudo isso impacta e faz com que o Ceará não consiga deslanchar. E não é de agora. Eu acho que desde da campanha de 2022, do rebaixamento, o Ceará vive uma decadência de instabilidade nos seus bastidores. Pois é, o Ceará, que era uma referência administrativa, sim, inclusive antes do Fortaleza, né, vinha melhor do que o Fortaleza nessa crescente, mas, enfim, tropeçou, foi rebaixado e com o rebaixamento algumas situações foram afloradas, como o futebol feminino, que foi terrível aquilo que aconteceu, o próprio futsal, ou seja, outras áreas que não só o futebol profissional foram alcançadas, foram afetadas diretamente, né? Mas, Cristine, cara, qual é a tua perspectiva do Ceará, de repente, esse ano, conseguir voltar à Série A? Porque eu acho, Haroldo Martins falou aqui, que todos estão imbuídos nesse único objetivo de levar o Ceará de volta à Série A, porque a partir daí consegue pensar em outras possibilidades. Qual é a perspectiva do Ceará para esse acesso? Porque o objetivo, claro, sempre é esse, porque o Campeonato Brasileiro é a base de tudo. Então você fica sem possibilidade de estar em uma competição internacional, porque sabe que só os 4 primeiros importam na Série B, e se você ficar fora disso, você não vai conseguir nada. Na Série A é totalmente diferente. O objetivo pode ser diferente. Eu posso estar na Série A com o objetivo de estar numa Libertadores, numa Sul-Americana, de conquistar valores, dependendo da classificação. Então, para o Ceará, hoje, se resume a voltar para a elite do futebol brasileiro. Não tem outro pensamento. Só que a gente vê que no começo do campeonato, esse primeiro turno, foi marcado por jogos em que o Ceará não poderia perder. Você não pode perder para a Ponte Preta se você quer subir. Você não pode perder para o Brusque se você quer subir, principalmente naquela situação. Tá, um gramado horrível e tudo, mas não pode. Não adianta. São coisas que, se o objetivo claro é o acesso, eu não posso tropeçar, eu não tenho esse luxo. Só que o que me faz também ter algumas dúvidas sobre a possibilidade do Ceará conquistar o acesso esse ano, porque ano passado era mais fácil, né? Ano passado a gente não via grandes times nessa Série B. Hoje tem Santos, próprio Goiás que o Ceará enfrentou, e eu acredito que se recupera nesse segundo turno, porque saiu da Copa do Brasil, e esses 2 últimos jogos que poderiam ser muito importantes antes do Ceará, acabou não conseguindo conquistar tantos pontos, empatou um, perdeu o outro, porque estava muito envolvido com a Copa do Brasil. Se tivesse conquistado elenco, né, os 6 pontos, estaria em outra situação. Então, é uma equipe que eu acredito que vai conseguir se recuperar. E tem esses outros que são surpresas, não é? Porque tem hoje, no G4, Novo Horizontino e Mirassol. Será que essas equipes vão conseguir? Porque ano passado quase o Novo Horizontino consegue o acesso. Isso também acaba atrapalhando esse pensamento de que o Ceará é um favoritaço a subir. Tem outras equipes que estão por ali, porque hoje o futebol está muito nivelado. Eu não posso falar de um campeonato que só vai ter Santos, Goiás, Coritiba, América, porque foram os times que caíram. Eu tenho que ver todo esse trabalho que está sendo feito. Inclusive, ano passado, o Criciúma subiu, né? A gente não falava de Criciúma no começo do campeonato. E olha o que o Criciúma está fazendo na Série A. Verdade. É um baita de um campeonato para uma equipe que não tinha essa perspectiva. Então, eu acredito que o Ceará vai precisar trabalhar muito nesse segundo turno. Inclusive, fala de alguns jogadores que precisavam de 22 vitórias para conquistar o acesso. Eu observo na matemática que percebo que, para conquistar essas 22 vitórias hoje, o Ceará vai precisar dobrar o trabalho que fez no primeiro turno. Então, não é fácil, mas também não é impossível. Beleza. O Ceará, que tem uma torcida gigante, linda,
festa extraordinária, que não desiste em situação nenhuma, continua enchendo os estádios, participando. Então a gente torce para que o Ceará consiga se reencontrar e, de fato, voltar para a Série A e estar lá junto com o Fortaleza, brigando por competições internacionais. Por que não, né? Afinal de contas, é totalmente possível disputar uma Sul-Americana. Enfim, a gente sempre fala isso, né? Que o primeiro passo é fugir do rebaixamento e depois buscar outras competições. No caso do Ceará, não. É conseguir esse acesso, primeiramente. Consegue esse acesso e aí tenta se manter. Podemos virar de página ou tem mais alguma coisa para falar de Ceará ainda? Eu queria falar só uma coisa mais sobre o Ceará, que eu acho que é importante. A Cristine falou da pontuação, do que o time precisa melhorar. Eu penso que o ponto-chave para o Ceará conquistar o acesso, não só além dos resultados em si, mas é a melhora do rendimento fora de casa. O Ceará já tem sido um bom mandante. Ele tem feito bem o seu papel em casa, jogando no Castelão, mas fora de casa tem deixado escapulir várias vitórias, muitas vezes só empata, perde. Eu acho que se ele quiser subir e entrar nesse G4 e ficar, ele precisa melhorar esse aproveitamento como visitante. Se não conseguir bons resultados fora de casa, não adianta só vencer em casa que não vai chegar no G4. Acho que o ponto crucial, pensando agora no ponto de resultadismo mesmo, é voltar a vencer fora de casa, embalar uma sequência fora, em harmonia com os resultados em casa, e aí sim o G4 vai ser consequência. E desequilibrar... Eu ia falar sobre equilíbrio, você vai falar dizer. Em relação ao equilíbrio do time, né? Porque hoje o Pulga é a dependência do Ceará. Se você não vê uma jogada pelo lado esquerdo, praticamente não vai acontecer nada. Quando o time joga por ali, geralmente sai um gol. Então, eu acredito que também é um ponto importante para o Ceará. Nesses últimos anos, tem feito muito isso. Quando tinha Vina, era a Vina dependência. Hoje tem essa dependência do Pulga. Parece Eric, que escolhe... ano passado, né? Eric, então parece que escolhe um jogador. E a gente sabe que o futebol não é assim. O futebol é coletivo. E aí, só um paralelo para encerrar esse assunto. E o Fortaleza? Você pode falar que o Fortaleza tem dependência de algum jogador? Não tem. É interessante isso que você falou dos 4 times diferentes que foram colocados, né? Porque sai uma peça, entra outra peça e o nível se mantém. Time que depende só de um jogador, a gente sabe que o sucesso é paliativo, ele não vai ser constante. E desequilibrar a ideia dos gols. O Ceará tem 31 gols, cara, é muita coisa. É muita coisa. Mas sofreu 24. Tá quase que equilibrado. E esse tipo de equilíbrio não é interessante. Né? Tem que ser uma diferença muito grande. O Ceará tinha que ter feito 31 gols, mas tinha que ter sofrido, sei lá, 15, 12, 8, 10. Tá muito próximo. Fez 31, sofreu 25, se eu não me engano. 26. 26. É o segundo melhor ataque do campeonato, só perde para o Santos, que tem 33 gols. O Ceará tem 31, mas sofreu 26. 32. Mas o desequilíbrio, né, Maurício? Isso chama muito a atenção, Cruel, né? Cara. Inclusive, gols, assim, você viu, inclusive eu vejo nos debates, principalmente nos grupos de WhatsApp, como se contesta muito dos gols que o Ceará toma. Essa o Richard falhou, essa o Richard não poderia... E como a defesa também, né? Porque não é só o goleiro em si, claro. Ele é a ponta do iceberg, mas o próprio sistema defensivo que também que permite o adversário assustar, né? Eu acho que muito dessa temporada, mais uma vez complicada que o Ceará vem vivendo, fora o fator fora de campo, que a gente já descreveu aqui, não adianta ficar batendo nisso, porque é de conhecimento geral, houve um erro técnico incrível na avaliação do elenco do ano passado. O Ceará, com alguns jogadores que poderiam ter sido de extrema utilidade, o Ceará simplesmente abriu mão. E foi um erro do Mancini. Foi ele que fez a avaliação daquele elenco. E ele que marginalizou alguns atletas daquele elenco do ano passado, quando ele abre mão do Kaique Gonçalves, Perfeito. que hoje seria titular do Ceará. Arrebentando, né? Abre mão do Jean Carlos, que está arrebentando aí na Série A quando joga. Bisoli, não é o Ronaldo Fenômeno, mas é melhor do que os centroavantes que a gente tem hoje no elenco. Por aí vai. O Ceará abriu mão disso. O Jonathan, que hoje pertence ao Cruzeiro e que ajeitou o setor defensivo do Ceará nas poucas partidas que teve a oportunidade de fazer, estava no elenco e não era utilizado. O David Duarte é muito melhor do que os 2 zagueiros que o Mancini trouxe a peso de ouro. David Ricardo, desculpa. E estava no elenco à disposição. Colocado algumas vezes em furada, final de jogo. Marcar Pimentinha, quem não lembra daquele jogo que colocaram de lateral esquerdo para marcar o Pimentinha lá no Castelão do Maranhão. Complicado. Erros de avaliação. O Ceará poderia ter montado uma base a partir daquele elenco e ter fortalecido. Mas simplesmente ele olhou e contou ali com 2 jogadores, que foi o Pulga. Isso aí tem um acerto do Mancini enorme, porque eu mesmo não esperava que o Pulga pudesse fazer uma temporada desse tamanho já no primeiro ano, assim,
falando como protagonista, você pega uma partida, a última partida do Ceará em casa, o Ceará não jogava absolutamente nada contra o Guarani. E o Pulga botou o jogo debaixo do braço e resolveu a partida em 2 lances. Esse é o diferencial do Ceará. Mas é aquela coisa que tanto a Cristina como o Balacó falaram muito bem. O Ceará, se ele quer subir e se ele quer fazer um campeonato de 38 rodadas e chegar entre os 4, num campeonato extremamente competitivo, ele precisa ter muito mais que um Pulga. Ele não pode ter essa dependência. Essa dependência é nociva. Então não fica dependendo de um jogador bom, você não pode depender de um único jogador. E é isso que o Ceará tem feito nessa temporada e por isso tem se complicado. Beleza, de fato é difícil, né, esse momento do Ceará, mas de novo, a gente torce para que ele consiga se reorganizar e chegar à Série A no próximo ano. Virando a página, falando agora de Ferroviário que também mudou de técnico novamente, faltando 3 jogos. Eu até falava aqui, dando uma informação, né, que o Júnior Cearense, no Maracanã, foi contactado pelo Ferroviário para poder fazer esses 3 últimos jogos. Ele falou, cara, não vou, não faz sentido para mim, porque eu vou fazer o quê em 3 jogos? Não tenho o que fazer. E aí, a probabilidade de colocar no meu currículo um rebaixamento é muito grande. E aí, não é o que eu quero. A não ser que eu tenha feito todo o trabalho, né? Enfim. E ele não aceitou, veio o Ranieri. Fez muito bem, por sinal. Eu acho que São só sim. 2 jogos, né? Eram 3, né? Eram 3. Aí já rolou o primeiro. Contra então, o Caxias. Contra o Caxias. Então só falta mais 2 jogos. Que viaja para Recife agora, Isso. sexta-feira. Nos aflitos contra o Náutico. O Náutico Dificílimo. brigando para chegar no G8 para se E classificar. o outro é Tombense, se eu não me engano. Exatamente. Que aí é o que último também jogo tá em casa. brigando. O Náutico tá. é o 11º, Tombense 12º. Estão brigando pro G8. Exatamente. Mas aí esse último jogo, né, Maurício, tem o fator desespero também, né? Porque jogando em casa, pode ser o jogo da vida do Ferroviário para saber se cai ou se fica. Mas acontece que se não vencer contra o Náutico, vai ser nem amistoso. tem oportunidade Não tem. para o último jogo. Não tem. Nossa, E se a seria gente muito faz uma melancólico. média, nos últimos anos, desde que esse formato começou a ser implantado na Série C, ninguém conseguiu permanecer com 20 pontos. Ninguém. E o máximo que o Ferroviário chega hoje é a 20 pontos. Se vencer as próximas 2 partidas, é muito complicado. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Não sei vocês, mas eu não imaginaria que o Ferroviário estaria nessa situação. Não. Eu sei que não seria fácil subir, eu sei disso. Mas que brigar pelo G8, eu acho que ele conseguiria. Até porque, quando você olha os 4 que subiram, o Atlético está lá na cabeça. Sim. A Ferroviária, que disputou a final com o Ferroviário, está nas cabeças. É o 3º ou é 4º, alguma coisa assim. É o 3º. Pois é, eu acho que o outro foi o Caxias. Caxias. O Caxias não tá tão bem. Mas se bota Atlético e Ferroviário estão bem, cara. O Então, Caxias tem uma motivação e o extra, Caxias né? teve uma situação lá, A né? diversidade, mas que tá dando a volta por cima, tentando, né? Já saiu do Z4. Né? Exatamente. Já o Ferroviário não, bicho. 19º colocado com uma probabilidade gigantesca de cair. Para mim foi surpresa negativa, obviamente. Eu pensei que ele brigaria pelo G8 ali. E é um time que vinha com status de campeão da Série D. Então, o que você espera de um time que chegou da Série D para a Série C como campeão? Pelo menos que ele vá permanecer e, quem sabe, como são 8 classificados, diferente de uma outra competição que você sobe, com uma Série B que sobe em 4, são 8 que vão permanecer com o sonho do acesso. Dava perfeitamente para o Ferroviário. Inclusive, você tinha, colocando lado a lado as expectativas, Ferroviário ou Floresta. Claro que a gente apostava muito mais ficha no Ferroviário que no Floresta. Mas é claro que algumas situações nos últimos meses ficaram muito claras de que, se a gente fala de um Ceará que tem problemas de bastidores, de diretoria, envolvendo inclusive o próprio conselho lá no caso do Ceará, que atrapalha o time em campo, no Ferroviário também isso também é gritante. E aí é interessante ver o que está pesando nessa crise do Ferroviário. Não é só a questão do salário atrasado, como foi uma das pautas levantadas na coletiva de despedida do Paulinho Kobayashi. É todo um lado financeiro que está prejudicado, porque não é só o salário atrasado que interfere no desempenho em campo. Você tem, por exemplo, toda a estrutura do Ferroviário que continua defasada e não evoluiu praticamente nada nessa temporada, mesmo com o time sendo campeão da Série D ano passado. Você vê os alojamentos ainda como estão.
a questão da academia, que nem sabe se o Ferroviário tem uma academia própria para poder lidar no dia a dia. E isso faz toda a diferença na preparação física dos atletas. A estrutura física do Elzir Cabral também, que não melhorou. O Ferroviário continua com aquele campo duro, com dificuldade, que sequer consegue mandar jogos oficiais. O Ferroviário poderia, se quisesse, transformar o Elzir Cabral num caldeirão, fazer jogos lá, mas nem isso ele tem condição de fazer, porque não consegue regularizar o estádio. Então, todos esses fatores, eu acho que eles pesam. E, claro, pesa também porque tudo isso envolve finanças. E o clube, de fato, vive financeiramente um momento muito delicado, de atrasos e tudo mais, mas é uma conjuntura. Uhum. E tirar o Paulinho Kobayashi faltando 3 rodadas, sendo que ele já tinha esse acordo para fechar o campeonato, sendo que na sequência ele já tem um outro compromisso já fechado, ele se despediria para poder voltar para o capital do Distrito Federal, foi de fato, uma bizarrice da diretoria, de fato, meio que quase que decretando. Ele poderia, inclusive, até buscar uma solução caseira para não queimar um treinador em 3 rodadas. Né? Poderia pensar num Raimundinho, que é um cara que trabalha nas bases do Ferroviário, que já conhece interino, né? Bem o elenco. Poderia perfeitamente. São só 3 jogos, cumpre ali, pelo menos ele conhece o elenco. Claro. Ele não vai ter que conhecer jogadores, características e tudo mais. Mas não, pensou no nome de fora, nada contra o treinador que chegou, o Ranieri, mas, de fato, ele chegou com a capa do Tom Cruise, né? De missão impossível, e a gente não sabe se de fato essa missão ela vai poder se concretizar em campo, mas que foi uma fogueira gigantesca que ele pegou ao assumir o Ferroviário. Ele pegou, tanto que o Júnior Cearense está mais do que certo em ter recusado. Claro, para 2025, se for para começar do zero um trabalho, seria uma boa oportunidade para tentar reerguer o Ferroviário de repente. Mas pegar o campeonato com 3 rodadas e colocar no seu currículo o rebaixamento, de fato, seria um péssimo negócio. E aí, acho que o Ferroviário se equivocou, concordo contigo em tirar o Kobayashi. Pelas declarações, está nítido que ele foi tirado por conta das declarações. Aí fica complicado. Nada muito grosseiro ou absurdo. Ele não expôs nada. Nenhuma mentira, né? Nenhuma mentira e nada que já estivesse sendo falado. E a maneira como ele falou, ele foi muito espontâneo. Eu acho que aquilo deveria ter sido falado mesmo. Até pela diretoria. Poderia ter, enfim, de alguma forma. Mas aí, ao ouvir a verdade, a diretoria não soube ouvir, né? E aí decidiu tirar o Kobayashi. Eu acho que caberia. Vamos sentar aqui, meu chapa. Rapaz, não precisa expor desse jeito, não. Pode complicar. Vamos tentar resolver e tal. Mas continua. Porque, primeiro, ele tem competência para isso. Segundo, não dá para em 3 jogos. Dá, mas é extremamente difícil. Em 3 jogos, um cara que não conhece o elenco, como falou o Balacó, mudar o jogo, a estrutura, não faz sentido. Eu acho que erraram ao tirar o Paulinho Kobayashi. Eu também acho, sabe? Porque era um trabalho que não dá para colocar só na conta do Kobayashi, não é? O Ferroviário, se a gente for puxar um pouco na memória, traz esse reflexo do começo de janeiro, quando saiu da pré-Copa do Nordeste, não conseguiu a classificação. Para esse ano, não fez um time melhor que o do ano passado. Exatamente. O mínimo era fazer um time melhor. E nos últimos anos... Na minha opinião, regrediu perdeu peças, né? E não repôs. Sim, porque perdeu jogadores importantes que contribuíram para o acesso e para o título da Série D, mas não soube repor. Inclusive, o próprio Paulinho Kobayashi levou algum desses jogadores e na hora de voltar, voltou praticamente sozinho, né? Ainda trouxe algumas peças, mas que não foram tão bem utilizadas. Mas o que eu quero dizer é que o Ferroviário, nesses últimos anos, não é a primeira vez que isso acontece. Até porque não é a primeira vez que exatamente esse cenário se desenha. O Ferroviário, de 2019 para 2020, acabou com todo o elenco, tirou todo mundo, deixou um goleiro, para que no ano seguinte todos os jogadores fossem contratados. E assim parece que todo ano, ao invés de aprender com os erros, não, continua tendo os mesmos erros, mantendo os mesmos ideais que não dão certo. A gente só pode querer ter algo diferente quando a gente muda o curso, né? Eu não posso querer ter um resultado diferente se eu estou continuando com a mesma forma de fazer, a mesma forma de trabalhar. O Ferroviário tem errado muito. É triste dizer isso, mas eu não acredito mais que o Ferroviário vai conseguir escapar do rebaixamento. E eu gostaria que ficasse como lição para que ano que vem voltasse um Ferroviário melhor, com uma capacidade maior, com os seus jogadores ali, sem essa ideia de jogar também tudo em cima do Ciel, como se ele fosse capaz de resolver todos esses problemas. Como ele tem sido criticado, o Ciel não marca mais gols, mas a bola não chega nele. O Ciel é um jogador diferenciado, mas ele precisa de ajuda até porque vai
se cansar demais, se voltar e tudo. E o fato não é nem esse que pesa mais nesse Ferroviário. Acho que sai diretoria, entra diretoria e os erros continuam os mesmos e isso não pode acontecer. Nenhuma informação. Hoje, nesse momento, na verdade, daqui a 5 minutos, Valmir Araújo estará conversando com o técnico do Ferroviário para definir algumas situações. Então, assim, até isso precisa... E ele que é uma figura emblemática no nosso futebol. Para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, Floresta, que não está fazendo tão feio quanto o Ferroviário, mas ainda corre um risco, tá? Como foi ontem o jogo mesmo? O último jogo foi 2x2 em casa, né? Com o Ipiranga. Ipiranga. 2x2 no PV. Ipiranga que tá brigando lá em cima. Ainda corre um risco, mas já foi um resultado interessante, porque ele vai se afastando. Bateu 22 pontos, foi? Chegou a 19. 19 ainda, caramba. Mais uma vitória esse fim de semana Pronto, segura. Depende de si, diferente do Ferroviário, né? Depende de si. O Sampaio Corrêa, que é o primeiro dentro da zona, tem 16 pontos. Exato. E, para fechar também, né? O Floresta e o Iguatu, que não passou de fase ainda, mas eu acho que traz uma super vantagem para decidir em casa. 100% de aproveitamento com o Flávio Araújo em casa. Empatou lá contra o Manaus 2x2, então decide em casa, eu acho que é possível, cara. Falando em termos hipotéticos aqui, né? Ferroviário caindo e Iguatu subindo. Eu acho que é um conforto para o futebol cearense manter o seu status com 2 times aqui do estado na Série C do Campeonato Brasileiro. Levando em conta, claro, que o Floresta permanece, o Ferroviário caindo e aí o Iguatu renovando. E caso esse acesso do Iguatu seja confirmado, palmas para o Iguatu por tudo que ele vem de trajetória desempenhando nos últimos anos. Um time que vai muito além daquela eliminação histórica sobre o Ceará no Campeonato Cearense. Mas, assim, quem é hoje a grande força do futebol cearense no interior? O Iguatu. O time que vem se consolidando como campeão do interior, de fato, como tem sido várias vezes, mas que tem um trabalho que já vinha sendo feito antes pelo Washington Luiz de longevidade. Time bem organizado e estruturado. Tem uma torcida que comparece. Estádio Morenão é pequeno, mas é uma torcida apaixonada, fanática, que faz a diferença. E vem de participações aí interessantes em Fares Lopes, Copa do Brasil, até mesmo disputou Copa do Nordeste. Ou seja, é uma equipe que, de fato, vem para todos os anos incomodar os grandes. Todos os anos, quem pode incomodar Ceará e Fortaleza? Muitas vezes a gente não fala nem tanto do Ferroviário, fala do Iguatu. Porque já incomodou e porque dá trabalho. Então, o Iguatu, chegando na Série C, é aquele time que a gente sabe que vai representar bem o futebol cearense, porque é um projeto emergente, que está se consolidando hoje como a grande força, depois de Ceará e Fortaleza, pelo que faz dentro de campo, depois do Ferroviário pela tradição, aí pesa como terceira força, e aí a quarta força, com certeza, o Iguatu. E aí a gente imaginava que, ao sair o Washington Luiz, que vinha de temporadas excelentes lá, o Iguatu se perderia, mas não. Encontrou um nome sensacional, Flávio Araújo, né? E ele manteve essa boa pegada e o Iguatu continua fazendo bons jogos. E o último jogo é a cara do trabalho do Flávio Araújo. Eu estava acompanhando aquele jogo pelo aplicativo de apostas, porque não tinha transmissão e o Iguatu tinha tomado 2-0 e simplesmente era amassado pelo Manaus. Amassado, estatística falando, e chute a gol, e defesa de goleiro. E de uma hora para outra, o Iguatu volta para o segundo tempo com outra postura, consegue um empate no último minuto e traz para... Aliás, os 2 gols sofridos, misericórdia, né? Duas bobeiras. Nós vimos lá segunda-feira, Pelo né? amor de Deus. O vídeo. E traz para Iguatu um confronto que, na minha opinião, estava quase morto. E hoje o Iguatu é favorito. É favorito. Porque tem esse retrospecto dentro de casa. E dentro de casa ele é muito forte. Tanto que o Balakov falou bem aí em relação ao trabalho que ele já deu. Já desclassificou o Ceará de competição, já deu trabalho para o Fortaleza, dá trabalho para qualquer adversário que for jogar lá. E se a logística, a ida para Manaus era horrível para o Iguatu, de lá para cá, também. O troco. Agora do troco. Agora. E a torcida vai comparecer e aí pronto. Passando por esse confronto, passando pelo Manaus, que também é favorito, mas eu colocaria 55-45, porque é um time perigoso. Está completamente é um aberto time esse bom, confronto. É um time bom. Concordo. Esse fato de desfavoritismo pro Iguatu é até perigoso. Que ele continue jogando da forma como ele sempre jogou. E aí sim, passando, está um confronto de É verdade. alcançar uma Série C. E a gente olha hoje pro nível da Série C, vê os times que lá estão,
É totalmente diferente daquela bagunça que, por exemplo, Fortaleza viveu Exatamente. no período... Figueirense, CSA. Isso, é totalmente diferente. Uma galera com tradição. E aí, Cristine, o detalhe é o Flávio Araújo, né? É interessante, a gente tanto fala há tantos anos, né? Quem é de fato o treinador do futebol brasileiro que tem mais o status de rei do acesso? O Flávio Araújo. É o homem. É de fato o que ele já fez até hoje, o histórico dele, eu acho que acaba sendo aí um ingrediente a mais nessa luta do Iguatu para conquistar o acesso. E valorizado em toda a região. Exceto... menos na sua casa. É impressionante. Ceará e Fortaleza. Até teve chance do Fortaleza, mas não deixaram ele trabalhar. Suas considerações finais sobre o futebol cearense. Cristine Martins. Eu quero falar um pouquinho também desse Iguatu. Fica à vontade. Que, pela Série D, a gente tinha Maracanã também, né? Sim, também. Aquela expectativa talvez fosse até maior por conta do momento. Futebol é momento. E essa temporada o Maracanã acabou sendo melhor no Campeonato Cearense e acabou não conseguindo se classificar. Não conseguiu esse objetivo. O Atlético Cearense até passou, mas caiu. E hoje tem o Iguatu nessa fase de oitavas, que tem condições. A gente sabe que é muito difícil. A gente viveu isso com o Ferroviário ano passado. A cada mata-mata, a cada jogo, a cada decisão, parece que fica mais longe, ao invés de ficar mais perto, né? Oitavas, quartas, até se chegar às semifinais e, enfim, conquistar esse acesso. Mas a gente torce demais para que o Iguatu consiga. Tem o Floresta, que segue muito vivo nessa Série C. Também imaginava e esperava muito mais desse Ferroviário. Floresta que, ano passado, por muito pouco, acho que também nos últimos 3 jogos conseguiu recuperação. Sim. E conseguiu permanecer, mas aquela ideia do Ricardinho, não é, fazer toda aquela liderança e conseguiu a permanência e está aí, parece que segue mais um ano. Temos Ceará, que depois de tanta luta não pode desistir, tem um segundo turno todo aí pela frente, não pode se abalar por erros de arbitragem, ainda que eu entenda que não é momento da gente calar, não é momento de passar pano, como muitos eu tenho visto, deixa, vamos jogar futebol, o Ceará não precisa disso. Precisa, sabe por quê? Porque a gente já viu Fortaleza ser eliminado de uma Copa do Brasil, acho que ano passado, pelo Palmeiras, com um erro grotesco, um pênalti que era, na realidade, uma falta em cima do Caio Alexandre, o juiz marcou um pênalti no Rony, e a partir dali o Fortaleza não conseguiu mais se encaixar no jogo e foi desclassificado da Copa do Brasil. A gente viu esse ano o Ferroviário ser também prejudicado por arbitragem no jogo contra o Confiança. Vencia por 1-0, acabou levando o empate em um gol impedido, totalmente impedido, e está aí agora o reflexo. Talvez esses 3 pontos poderiam estar fazendo a diferença. Então, todo ano a gente vê algo diferente. E eu gostaria de continuar falando sobre isso, que a gente continuasse batendo nessa tecla de que chega, os erros precisam parar. E por que esses erros parecem que acontecem mais quando olham para a gente? Algo precisa ser revisto em relação a isso. E vamos seguir, porque hoje tem um Fortaleza aí que é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. E esses detalhes precisam ter um pouco mais de cuidado, porque qualquer vacilo tira essa possibilidade da gente de conquistar uma marca maior ainda. E só para finalizar, esse sábado é um baita de um sábado, tá? Todos os cearenses em campo, e eu não lembro de outro momento ter visto isso acontecer. Só teremos jogo decisivo. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta e Iguatu jogando praticamente todos no mesmo horário. No mesmo horário. Show de né? bola. Só uma coisa que precisa ser dita e que o Ceará, concordo com a Cristine, tem que ir atrás também, porque erros acontecem. Interpretação, como no 2º gol do Goiás, todo mundo viu que teve a falta. Sim. Todo mundo viu que o gol foi ilegal. Mas aí cabe interpretação. Vai de cada um. Agora, no primeiro gol, 2 toques, né? da penalidade, é um erro de fato. Sim. É algo muito sério. Não é interpretativo. Nada interpretativo, principalmente se tratando para quando a gente tem um VAR. É um erro que o Ceará tem que buscar os seus direitos. Vai anular a partida? Não vai. Não vai. Mas o Ceará tem que evitar que isso possa acontecer novamente, até porque é muito sério. É tema para um próximo podcast nosso, certo? Já deu nosso tempo na TV, mas aí fica a ideia, né? Para a gente, um outro momento, se reunir novamente e bater um papo sobre isso, VAR, arbitragem e tal. Obrigado, Balacó, obrigado, Cristine, obrigado, Maurício. E eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua audiência na TV Câmara Fortaleza. Toda quarta-feira estamos aqui com um episódio inédito para você, tá? Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.